Oi, pode ir pegando tua bebida quente, teu chazinho, teu café, uma coquinha também pode ser, porque esse vídeo de hoje vai render, já que a gente vai conversar aí sobre todos os livros que eu li em 2025 até o dia de hoje. Fala pessoal, eu sou a Cata, esse aqui é o CriaLT, e no vídeo de hoje eu meio que já falei pra vocês o que a gente vai fazer, né? Eu nem ia gravar esse vídeo agora porque é de noite, mas eu pensei que esse é o momento de mais paz que tem aqui na minha rua, embora tenha muitos cachorros latindo aí no fundo pra vocês, esse é o momento aí de mais paz, eu acho que eu vou conseguir no dia de hoje, porque as coisas estão caóticas. Então eu já vim gravar esse vídeo porque eu tava a fim de fazer, e eu vi que vocês estavam na vontade aí, então a gente vai fazer todos os livros que eu li no ano até agora em um só vídeo, mas eu vou tentar não ser muito prolixa, tá? Porque eu me enrolo, vou falando. Vou tentar falar um pouquinho menos sobre cada um dos livros, porque afinal de contas eu já falei muito sobre cada um desses livros aqui no canal. Todo mundo já sabe as minhas opiniões sobre eles. Acho que eu até nem tenho muita coisa nova pra trazer pra vocês, mas eu vou tentar, prometo. É o seguinte então, tô rodeada por todos os livros que eu li aqui, tá? Os físicos, né? Porque tem muitos livros que eu li em e-book. Inclusive, eu li muito livro em e-book esse ano, tô chocada. Achei que eu não tinha lido tanto. O interessante é isso também, né? Eu paro pra analisar e eu vejo que, meu Deus do céu, eu li muito e-book nesse ano. E eu separei aqui as leituras de acordo com o mês que eu li cada uma delas. A gente vai começar por janeiro, fevereiro e por aí a gente vai, tá? Eu vou falar pra vocês a quantidade de livros que eu li e o que eu achei de cada um dos livros brevemente. Vou tentar falar brevemente. Bora começar aqui então falando sobre os livros de janeiro. E lembrando também, pessoal, que eu sempre faço os vídeos mensalmente, né? Falando sobre todos os livros que eu li, sobre um compilado de leituras de cada um dos meses no ano, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Tem vlogs falando sobre esses livros também. Caso tu te interesse pra saber sobre cada um deles, enfim, podem ir aqui na descrição que vai estar os links indicando os vídeos que eu falo sobre cada um dos livros. E também eu sempre aviso pra vocês, tá? Se tem spoiler ou não. O vídeo. Geralmente eu não faço vídeo com spoiler, salvo alguns vídeos aí que eu faço pra ir mais a fundo comentando, mas eu sempre aviso muito antes, tá? Porque eu não quero estragar a experiência de ninguém. Bora então começar por Solitária, que foi o primeiro livro de 6 livros que eu li no mês de janeiro. Solitária, ele veio até mim ano passado, eu acho, que foi quando eu conheci o livro. Eu acho que foi ano passado, em 2024, mas eu não sabia muito sobre a história e eu não procuro muito sinopses antes de ler os livros, tá? Não é sempre que eu procuro, pode acontecer, pode, mas não é sempre. E eu tenho meio que um combinado aí comigo que a primeira leitura de todo ano sempre vai ser um livro nacional, como foi o caso aqui de Solitária, por isso que eu escolhi ele até pra ler nesse ano. Eu lembro que quando eu comecei o ano, eu tava viajando, eu tava sem vontade de ler, vim do ano passado bem desanimada, não tava afim, sabe, não tava focada, e eu não tava achando um livro que me desse vontade de ler. Só que eu tava também com aqueles sentimentos, não sei se vocês sabem, devem ter passado por isso já, de que um livro vai te resolver, que aquele livro específico vai te resolver uma situação, e Solitária foi esse livro pra mim, tá? Eu me emocionei muito com a história. Aqui a autora, que é a Eliana Alves Cruz, ela conta pra gente a realidade, né, do trabalho doméstico aqui no Brasil. Mas muito mais do que isso também, né, a autora discorre pra gente sobre a importância do estudo, né, do acesso à educação. A gente acompanha aqui uma mãe e uma filha, né, a Eunice e a Mabel, respectivamente, que moram na casa da família pra qual elas trabalham, uma família rica, enfim, com muitos privilégios, enquanto elas são vistas ali, elas não são nem vistas, né, para começo de conversa, mas elas vivem ali naquela casa, limpando toda a sujeira que aquelas pessoas fazem. E, inclusive, existe um grande mistério aqui na história, né, um crime que acontece aqui, que eu não sabia, essa foi uma grande surpresa, então eu não quero nem falar muito sobre isso, porque eu acho que é interessante a gente chegar lá e dar de cara com isso, porque através disso também a autora pontua muitas coisas acerca da nossa sociedade e da vida ali, tanto da Mabel quanto da Eunice, né, que reflete as vidas de muitas pessoas aqui da nossa sociedade. É um livro muito bom, que me fez refletir muito. Eu acabei nem falando sobre ele na tag dos 50%, né? Mas eu acho que eu deveria ter falado. Até é bom eu fazer esse vídeo aqui, porque eu acho que eu fiquei sentindo falta de falar sobre muitos livros lá na tag, e eu acho que eu não vou fazer a tag mais, eu fico muito nervosa fazendo. Mas enfim, gente, Solitária foi o primeiro livro que eu li em 2025, então. Depois dele, então, eu fui ler Sem Gentileza, que é um livro de Fut Nitsindila. Eu não sei se é assim que pronuncia. E esse livro tá parado na minha estante, tava, né? Parado na minha estante sem brincadeira. Acho que há mais de 8 anos, bem mais, até porque eu comprei o livro, nem namorava o Felipe ainda. Então, assim, faz tempo. E se eu não me engano, eu comprei esse livro numa Saraiva da vida, numa promoção por R$20, achei barato e comprei, e eu nunca li.
E isso, gente, eu não sei se foi um grande erro ou um grande acerto, porque eu tenho pra mim que eu li esse livro na hora certa. A história se passa aqui também, né, contando a história de uma mãe e de uma filha, na verdade, de gerações aqui, pra ser bem específica, de mulheres também. E se passa ali em meio ao apartheid, né, na África do Sul. E esse livro, gente, assim, ele me abriu os olhos pra muitas coisas que eu nunca tinha pensado muito sobre. Se eu não me engano, eu comentei sobre ele em algum vlog com vocês, ou foi no meu TikTok. Vocês podem me acompanhar por lá também, que meu arroba é @katajukoski. Eu falei bastante sobre Sem Gentileza por lá, porque foi um livro que me trouxe muitas informações que eu não tinha acesso e, na verdade, eu não tinha nem pensado antes em ir procurar sobre. É um livro que não deixa de falar sobre essa libertação dessas mulheres, né, que são vítimas, né, de diversas violências diferentes, que estão na mão de homens perigosos, que vêm até elas em busca de milagres oferecidos através de religião e crença, sabe? De coisas que não são bem assim. De coisas que a gente nem sabe se essas pessoas acreditavam realmente que fosse verdade, sabe? Foi um livro muito bom e com certeza uma das surpresas do ano, porque eu não imaginava que ia ser tão bom, mas foi também um livro que me chamou, sabe? Eu olhei pra ele e falei, não, acho que agora é a hora. E embora eu tenha tentado ler esse livro antes, né? Já parei pra tentar ler ele várias vezes. Nunca dava vontade, mas agora me deu um sentimento, me deu uma coisa, e eu fui, e eu li, e eu adorei esse livro. Continuando aqui, janeiro também foi o mês de ler Marcada com Sangue, que é a continuação de Lendários, da Tracy Deonn. Eu amo essa série, não posso falar tanto aqui, porque esse aqui é o segundo volume, tá, gente? Mas Lendários aí é uma história inspirada nas lendas arturianas, né, nos Cavaleiros do Rei Arthur, e tem a Bree como protagonista, né? A autora trouxe aqui uma protagonista negra, já que as pessoas negras foram por muitas vezes, né, apagadas das lendas. É um livro muito interessante, fala muito sobre ancestralidade também, tem um romancezinho, não se preocupem, tem uma pegada bastante fantasia. É uma coisa até que lembra, tá? Vou falar aqui que lembra. Uma pegada mais Instrumentos Mortais nessa questão, assim, de ser uma fantasia urbana, sabe? Com demônios, criaturas. E eu amei muito o primeiro livro. Esse aqui foi um livro que eu virei a madrugada lendo. De tanto que eu tava gostando, eu me diverti muito com o livro. A escrita da autora também é muito gostosa de ler. Tem personagens que eu adoro. Eu gosto muito da Bree. Eu gosto muito dos detalhes que a autora faz pra compor a história. Gosto muito mesmo. E recomendo muito pra quem gosta de livros de fantasia também. Consegui falar rápido sobre um livro, gente, uhul! Eu li também, então, gente, em janeiro, O Avesso da Pele, que com certeza é uma das leituras que vai marcar o meu ano, né, que já marcou. É de Jefferson Tenório, também um autor brasileiro, e foi um livro extremamente comovente, extremamente dolorido de ler. Ele se passa na cidade de Porto Alegre, que é aqui no Rio Grande do Sul, e é um livro que explora tão delicadamente, mas assim, de uma forma tão bonita, mas também muito forte, a história de um personagem, né, do protagonista, do Pedro, que acabou de perder o pai e tá revisitando memórias de uma forma muito interessante, tá? A gente revisita memórias através de como a mãe dele cresceu, de como os pais dele se conheceram e de tudo que aconteceu na vida dessas pessoas, né, até que eles chegassem ali no Pedro. É uma história também que permeia muito na realidade, porque ela fala sobre o racismo, ela fala sobre a violência, ela fala sobre a precariedade do ensino, tudo isso de uma forma tão bem construída que eu terminei esse livro em prantos, gente. Eu não conseguia parar de chorar. Eu até falei pra vocês num vídeo que se eu tivesse o livro físico, eu tinha usado as páginas pra secar as lágrimas, porque, gente, assim, eu fiquei devastada com o final. E o que foi muito surreal, porque a gente já começa o livro sabendo como ele acaba, porque é sobre a jornada, sabe? É sobre a história do personagem, é sobre a história das pessoas, né, que compuseram ali a vida dele. O autor, gente, traz tantas passagens tão poderosas, é uma escrita muito poderosa que o Jefferson Tenório tem, inclusive eu quero ler muitos outros livros dele. Não li ainda porque eu tô esperando um pouquinho, né, tem outros autores pra conhecer também, mas eu fico muito feliz de ter conhecido a escrita do autor, porque com certeza foi um livro maravilhoso, 5 estrelas favoritos, sem dúvida nenhuma. E a quinta leitura do mês, gente, se chama Girassol. Esse é um livro nacional também, foi um trabalho que eu fiz com a autora, em parceria com ela, né, que é a Natália Eloy, no projeto Só Nacionais. Quem lembra, né? Quem lembra? Esse é um conto super rapidinho de ler também, gente, falei bastante sobre ele nas minhas redes sociais e aqui no canal também, em vlog, se eu não me engano, ou falei nos lidos do mês, alguma coisa assim. Mas aqui a autora faz de uma forma bem lúdica, né, através da relação de uma garota com um girassol, metáforas pra vida adulta, pra amadurecimento, e é um livro muito bonito, assim, é um livro super acolhedor, super aconchegante, que eu gostei bastante de ler. E o nosso último livro lido do mês, A Guerra da Papoula, de Rebecca Kuang, né? R.F. Kuang. Gente, releitura. Gostei muito, continua favorito, continua 5 estrelas. Amo esse livro com toda a minha vida, tá? Misericórdia. Eu ia falar, meu Deus, falei misericórdia. Acho que nem tem por que eu me estender tanto aqui, né? Mas no livro a gente vai conhecer a Rin, que é uma órfã de guerra, e ela vai acabar indo pra uma escola militar ali, onde ela vai acabar ganhando poderes xamânicos.
Não é tão simples assim, tá? Mas eu tô resumindo bastante a história. E uma guerra vai acontecer. Nossa, que sinopse podre que eu fiz, gente, tá? O livro é muito bom, realmente muito bom, mas eu acho que é uma experiência, tá? A autora se inspira aqui na história militar da China, né, pra construir a narrativa, pra construir os interesses dos personagens e os acontecimentos que, né, que datam aqui a leitura. Esse livro aqui eu recomendo um pouco de cautela pra ler, porque ele tem alguns momentos mais pesados, principalmente ali mais pro final, tem umas cenas bem tensas, um pouco perturbadoras até, então se tu é uma pessoa um pouco mais sensível, toma cuidado ao ler o livro, porque esse aqui pode ser pesado. Eu costumava achar ele mais pesado da primeira vez que eu li. Agora eu já não achei tão pesado assim, mas pode ser que algumas pessoas sejam mais sensíveis pra essa história assim, tá? Até aqui no começo do livro tem uma lista ali de gatilhos avisando o leitor o que vem aí, o que é pra esperar. E bora então pras leituras de fevereiro, que eu li 3 livros. Foi pouquinho, mas o importante é que foi. Eu lembro que em fevereiro eu tava devagar, tava desanimadinha e não tava achando muito o que ler, não sabia o que eu lia. Mas mesmo assim, fevereiro foi o mês que me rendeu a leitura de Drácula, gente. Tem vlog aqui no canal de Drácula e eu gostei muito da experiência. Essa edição aqui da Dark Side Books tá bem legal, né? Drácula de Bram Stoker. E eu gostei muito de conhecer o livro, inclusive Drácula me deu vontade, me abriu os olhos pra ter vontade de ler clássicos, pra ter vontade de ler mais clássicos. E eu tô agora querendo ler outros livros clássicos sim, por enquanto só li Drácula. E aqui, gente, a gente tem a história do Drácula, tá? Uau, né? Uau! E eu fui, na verdade, ler Drácula porque eu fui no cinema assistir Nosferatu. E aí eu vi as pessoas falando que Nosferatu era praticamente uma adaptação de Drácula e eu descobri que era mesmo depois que eu li o livro. É uma coisa meio não oficial, vamos dizer assim. Mas eu gostei muito do livro, embora algumas coisas tenham me tirado um pouco, assim, a vontade de ler em alguns momentos, porque as coisas demoram pra acontecer, o livro é epistolar, né, contado em forma de cartas, de notícias de jornais, e eu achava, quando eu peguei o livro pra ler, que ia ser bem mais focado no Drácula, que ia ser bem mais focado no personagem do Drácula ali, mas não, a gente foca mais na Mina, né, que é a esposa do protagonista ali, que o protagonista interage com o Drácula, bem Nosferatu mesmo, gente, só que a gente foca mais na Mina. Eu gostei bastante do livro, tá? Acho que foi um livro que me trouxe muitas outras coisas novas, apesar de ser um livro mais antigo, né, me trouxe referências muito bacanas, eu gostei da história, só em alguns momentos ele me perdeu um pouco por ser mais cansativo, por ser mais demoradinho, assim, por não estar focado no Drácula, porque eu queria saber a do Drácula mesmo, pra ser bem sincera. Em fevereiro eu li também Um Toque de Escuridão, e esse aqui, gente, eu acho que foi um livro que foi e não foi ao mesmo tempo. Foi uma leitura rápida, é um livro com cenas hot, já deixo o aviso, e é também uma releitura, né, do mito de Hades e Perséfone. Eu gosto muito da releitura, eu acho bem legal isso, essa pegada, assim, e eu gosto muito de ver as interpretações dos autores, né, acerca dos mitos, o que eles entendem, o que eles trazem pra nós, mas eu acho que foi um livro que, assim, eu li e deu, sabe? Tem algumas questões especiais aqui do livro, a interação deles é legal, gostei do Hades, mas não me animei tanto pra continuar a série, que tem uns 6 volumes, tô olhando ali, tem 5, eu tenho na estante 5. Meu Deus, deve ter mais. Ele é de autoria de Scarlett Sinclair, mas até o momento, gente, não me deu tanta vontade de continuar a série, não me animei tanto. Mas quem sabe algum dia, quem sabe algum momento dá vontade, até por isso que eu deixo os livros ali na estante, porque eu tenho medo de passar adiante, daqui a pouco dá vontade de ler, e aí eu não vou ter mais. Mas até o momento eu só li o primeiro livro da série, tá? E a última leitura do mês, então, foi Mata Doce. Esse é um livro brasileiro também, que me tocou de diferentes formas, tá, gente? Nossa, eu fiquei bem imersa no livro, e eu senti que a história foi me carregando tão aos pouquinhos, e foi me levando pra dentro dela de um jeito um pouco estranho, assim, até. Porque aqui a gente vai até a cidade de Mata Doce, né, que é um pequeno povoado na Bahia, no interior da Bahia, onde a gente vai conhecer um pouco do presente e o passado da protagonista também, porque algo aconteceu ali na vida dela. Eu acho que é muito interessante ir pra esse livro sem saber muito sobre ele, tá? Eu sou muito adepta disso. Acho que alguns livros é importante a gente saber o que espera, mas pra esse eu fui totalmente sem saber nada. Eu até tinha pensado em colocar ele como meta de leitura pro ano, mas acabei não colocando. Só que ainda assim eu fui lá e li, e eu gostei muito. Foi uma ótima experiência. Foi um livro que me trouxe também muitos pensamentos e era o que eu tava mais curtindo de ler. Acho que até agora é o que eu tenho mais curtido ler, assim, livros que me façam pensar, me façam refletir e que me façam ficar meia hora olhando pra parede, tentando interpretar o que a autora quis dizer, pegando frases melancólicas, enfim. Acho que é bem isso e Mata Doce resume muito bem isso tudo aí que eu falei. Agora a gente vai pra março, que foi o mês que eu mais li nesse ano, gente. Nem sei o que aconteceu, mas eu li muito. Foram 10 livros lidos, gente, meu Deus. Se não me engano, foi em março que eu fiz um vídeo de desafios, li contos, li HQ, então acho que foi por isso que eu li bastante, sim. Me peguei no pulo.
E eu acho também que eu te peguei no pulo porque tu ainda não te inscreveu no canal, né? Se tu ainda não te inscreveu, já te inscreve aí embaixo, ativa o sininho, deixa aí nos comentários quais foram as leituras que tu fez agora em 2025, deixa tua curtida também, que é muito importante, e hypa aí esse vídeo também, que me ajuda muito, tá? Vocês podem me acompanhar também nas minhas redes vizinhas, meus arrobas estão aqui na descrição do vídeo, no TikTok é Kata Jukoski, e no Instagram é Crialité, tá? Se tu já fez tudo isso, vou te liberar e bora pro primeiro livro que eu li no mês, que se chama Circo Mágico do Coração Ardente, de Rafaela Obrownik. Essa foi uma novela que eu adorei ler, gente. É super aconchegante, super fantasia. Não posso falar tanto até, porque é um livro super curto, tinha umas 100 e pouquinhas páginas. Eu li no vídeo de desafios que eu fiz, que vai estar aí no card pra vocês, ou na descrição do vídeo, e eu adorei o livro, ele é super aconchegante. Ai, gente, que coisa mais fofa que foi aquele livro. Foi um dia tão bom, eu lembro que eu tava na piscina, e eu guardo com muito carinho, assim, também o momento que eu tava lendo o livro. Os momentos que eu tô lendo os livros também são muito importantes pra mim, e esse eu guardo com muito carinho, porque foi um dia que eu gostei muito de viver e de ter lido esse livro nesse dia. E nesse vlog também eu li O Cair da Última Asa, de Gabriele Santuzzi, foi uma grande surpresa, gente, uma fantasia mais épica, com profecias, uma coisa mais a Canção de Aquiles, que eu amo, eu adorei, e é uma história mega curtinha, gente, mega curtinha mesmo, tem 40 páginas. Recomendo demais pra quem curte livros de fantasia, com uma pegada assim mais épica, fantástica, uma delícia de livro. Eu li também uma HQ super jovem, super heartstopper, assim também, que é Missão Cupido, que é de autoria de Anne Kamelin e foi ilustrada por Isadora Zeferino. Eu gostei muito dessa história, que a gente tem um protagonista super blogueiro, super fofoqueiro também, ele se mete em tudo, ele tenta resolver umas coisas que não dão certo, sabe? Mas aqui, assim, é intriga adolescentes, intriga não, né? Nem chega a ser intriga, tá? Mas questões de adolescentes, ensino médio, essa coisa assim, sabe? Amores. É uma HQ LGBTQIAPN+, o traço é muito bonito e eu gostei muito do livro, gente. Acho que, assim, uma história super rapidinha de ler, super amorzinho, felizinha, sabe? Deixa um sorriso no rosto depois que a gente termina de ler. Mas aí veio a última contadora de histórias que me tirou o sorriso do rosto. Esse aqui foi um livro que foi bem complicado, tá? Eu comecei a ler, daqui a pouco eu parei, aí faltavam umas 80, 50 páginas pra terminar. Caiu um desafio lá no vídeo pra terminar de ler um livro abandonado, então eu fui lá e terminei de ler. E assim, gente... Ai, não me conectei com o livro, já falei tanto sobre isso aqui, falei tanto sobre ele também que eu nem quero muito me estender, tá? Não funcionou tão bem, não deu tão certo, a capa é linda, eu queria muito ter amado esse livro, até porque foi o Felipe que me deu de presente, então assim, infelizmente não funcionou, muito tristemente não funcionou, porque eu queria ter amado essa história, tá? Só vou falar isso pra vocês porque eu cansei de falar que eu não gostei tanto desse livro, tá? E teve também aí, né, gente, 7 anos entre nós, que todo mundo já sabe o que eu penso, então vamos pro próximo. E aí, então, eu fui pra um livro que vocês me deram notícias sobre ele, que eu tô um pouco nervosa, tá? Que é A República do Dragão, né? A continuação de A Guerra da Papoula. E assim, esse livro aqui me trouxe aí muitas questões. Em partes eu gostei, mais ali pro final, na terceira parte do livro, eu curti bastante, mas eu achei que ele demorou muito pra acontecer. Achei que a Rin tava lacrando em cima de todo mundo, meu Deus, parecia que ela dava fecho, e lacre, tiro e bomba, e ela tava assim, era o jeitinho dela. A sensação que eu tinha quando eu li o livro era que tava sendo escrito pra ser um roteiro de um filme, sabe quando vem aquela câmera dando um zoom na cara da pessoa e ela fala assim... Você não viu nada. Parece que era mais ou menos isso que eu tava lendo, sabe? Então me deu essa sensação, foi um pouco estranho ler o livro em alguns momentos. E aí vieram uns comentários que acabaram comigo, gente. Eles acabaram comigo, dizendo que se eu não curti tanto esse daqui, o outro, o último, vai ser mais difícil ainda. Eu falei, putz... Ai, gente. Aí eu vou esperar um pouco mais pra ler, tá? E não é nem que eu não gostei do livro, mas essas coisas que eu citei me chamaram muito, sabe? Me tiravam um pouco de dentro da leitura e eu falava, ai... Tá bom. Mas o final eu gostei, tá? O final eu curti bastante. E eu vou terminar a trilogia, tá, gente? É a Kuang, eu amo a Kuang, não tem jeito, eu e ela pra sempre. Eu li também É Sempre Hora da Nossa Morte, Amém. E eu sempre falo, é sempre hora da nossa morte, amém. Não sei porquê. E não pode rir, porque esse livro é muito triste, tá? Então vamos parar. Ele é da Mariana Salomão Carrara, que é uma das minhas autoras favoritas. Não sei ainda se esse aqui é meu fave dela. Não sei. Porque eu gosto muito de Não Fossem as Sílabas do Sábado. Mas eu gosto muito de como a autora trabalha aqui o esquecimento. Porque a protagonista aqui tenta relembrar algumas coisas e ela não lembra de muitas coisas. Ela tá em um local tentando contar a história dela. E daqui a pouco as coisas acontecem de um jeito. Um personagem morre de um jeito, ela vai lá e diz que não foi bem assim, que morre de novo. Daqui a pouco tá vivo. Porque nem ela sabe muito bem. Fica todo mundo tentando entender ali o caso dela, tentando entender de onde que ela vem, pra onde que ela vai, porque ela é encontrada no meio da rua, assim, mas
nem ela sabe muito bem como explicar, e é uma coisa bem revoltante, ao mesmo tempo que muito triste, tá? É um livro extremamente triste, e até hoje eu quero voltar nele pra marcar algumas frases, porque a Mariana também é de dar com os dois pés no nosso peito, tá? E a gente ficar deitado no chão, sofrendo, pedindo socorro, e ninguém vai te ajudar. E esse livro aqui emociona, gente, eu fiquei bem emocionada lendo. Aí veio o livro Os Favoritos, da Laine Fargo. Ele tá aqui do meu lado, mas ele sempre suga a luz da câmera e não fica muito bom, então eu vou botar a capinha aí pra vocês. Gente, esse aqui foi um livro que eu tava dando tudo por ele, porque a protagonista tem o exato mesmo nome que eu, a Queen, a diva, e ela é assim, gente, ela também é barra pesada, porque ela faz o que for preciso pra conseguir o que ela quer. Queen. Aqui a gente tem uma história mais ou menos inspirada em Morro dos Ventos Uivantes. A gente tem a Catarina e o Riff, que são protagonistas, eles são patinadores. E a gente acompanha aqui através de documentários e a Catarina também contando um pouco da história, a ascensão, né, desses dois personagens na patinação e como eles eram bons e como eles eram derrotados. Enfim, uma coisa bem a la Daisy Jones, uma mistura de Daisy Jones com a série Spinning Out na Netflix, que eu amo muito. Mas eu acho que no começo do livro tava bem bom, daqui a pouco foi perdendo um pouco a força, foi ficando um pouco cansativo. Achei que a autora foi botando muita coisa que não foi explorada, sabe? Algumas coisas meio jogadas ali, aí me cansou e no fim foi um livro. Foi um livro que eu li. Não achei ruim, nem achei assim, uau, sabe? Foi um livro ok. No começo tava bem legal, achei que era bem promissor, mas ali do meio começou a ficar meio assim, meio montanha-russa. E aí eu li, gente, um dos livros que eu mais gostei de ler no ano até agora. Laura Santos Está Matando Estranhos. Nossa senhora, que livro bom, que livro bem escrito, a dinâmica da história é excelente pra contar aqui pra gente que a protagonista tem um dom. E aos poucos a gente vai entendendo tudo que tá acontecendo ao redor dela, como esse dom mexe na vida dela e pauta, né, dita as relações que ela tem com todo mundo, com mãe, marido, enfim, e com a filha que tá prestes a nascer, né, tá prestes a vir aí. Esse aqui é um livro de horror, tá muito pautado ali nas vivências da Laura, né, no mercado, na vida, nas relações, como uma mulher negra e, assim, metaforicamente também, né, como uma mulher que tem um dom, que é sempre explorado de todas as formas possíveis e faz com que ela tenha que performar, ser uma pessoa diferente, assim, pra cada convívio que ela esteja, com cada pessoa que ela está. É muito interessante. A escrita da Karine Ribeiro é sensacional. Eu recomendo demais essa história, gente. É uma escrita mais versada, em forma de versos, assim. Recomendo demais. Leiam esse livro. E vamos pra última leitura do mês, gente. Amanhecer na Colheita. Putz, não tenho mais o que falar sobre o livro, já falei tanto sobre ele aqui, mas eu tô animada, gente. Vem filme aí, vem coisa aí. Eu acho que daqui a pouco eu vou até reler esse livro. E a única coisa que eu queria falar aqui, gente, sobre ele, é que eu acho que eu li com um olhar meio criterioso demais. Acho que foi esse o problema, sabe? Eu queria ter ido mais pro lado de fã. Mais pro lado de quem ama Jogos Vorazes, já que aqui a gente tem uma prequel, né, uma história que se passa antes dos Jogos Vorazes da Katniss e do Peeta, e vai contar aqui a história do Haymitch quando ele é selecionado. E vai contar aqui também, né, algumas fagulhas da Revolução que já vinha acontecendo desde a Lucy Gray lá, enfim, né. O livro se conecta muito bem com tudo, eu acho a Suzanne Collins genial no que ela faz, gente, assim, não sei como ela consegue, tô aqui, né, pra ler tudo que for de Jogos Vorazes, tudo que vier, eu quero. Eu já cansei aqui, mas vamos lá para 6 leituras que eu fiz em abril. Começando por Full Shift, uma HQ que eu amei, né? Full Shift, a transformação total. Lobisomens, sáficas, amei, 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 gente, fofíssimo. Uma vibes mais teen também, assim, umas vibes mais Teen Wolf. Tem referências a Crepúsculo aqui também. Tem a crush da protagonista, tem caçadores. Gente, assim, ó, perfeitinho, uma delicinha. Eu amei essa história, foi muito divertida. Recomendo demais. Leiam no Halloween, é perfeito pra ler no Halloween pra medrosos. Recomendo muito, muito, muito essa história e eu amo o corte de cabelo da protagonista, sempre falo isso. Saindo de lobisomens, a gente tem vampiros, porque eu fui ler Inimigo Imortal. E que saudade de estar lendo esse livro. Nossa, como eu gostei. E o ponto-chave da história pra mim é o casal, gente, é o romance, porque aqui a gente tem uma humana que tá ligada a um vampiro, não é bem assim. A gente tem uma humana que faz parte de uma casa e este vampiro está conectado à casa dela, porque os vampiros são conectados com a elite e é uma vibe Dark Academia. Ai, gente, que livro bom. Nossa, o romance deles, assim, é uma coisa bem slow burn, bem banho-maria, bem demoradinho pra ser construído, migalhas de romance, então se preparem, já tô avisando, tá? Eu avisei. Mas claro, gente, tem a parte da fantasia, uma coisa mais sombria, uma coisa um pouco mais gótica. É um livro YA, né? Gosto muito da história, tem continuação. Eu segui a autora nas redes sociais, eu adoro os vídeos que ela faz. E assim, gente, adorei. Eu adorei esse livro. A vibe dele é muito boa, sabe? Tem uns plot twists aí na história, algumas coisas que dá pra prever, outras que não, mas acho que vale a pena, gente. Vale a pena a leitura, tá? Em abril teve também Octavia Butler, gente. Li a continuação de O Padronista, o volume 2, que é Elos da Mente. Foi uma continuação, assim, gente,
Ai, é inexplicável. Eu sempre gosto das continuações. Aqui a gente tem uma história com personagens imortais, né? Não vou falar muito pra não dar spoiler, mas a autora sempre subverte as minhas expectativas nas continuações de livros dela. Eu acho isso impressionante. Amei Elos da Mente, gostei muito mesmo. Gostei muito de O Padronista e eu tô aí quase acabando os livros dela que eu tenho pra ler, gente. Só vai deixar saudade. E é isso aí, amei esse livro, tá? Não quero falar muito mais, porque eu sinto que eu já falei muito sobre ele aqui também. Esses livros que eu tô passando mais rapidinho é porque eu acho que vai ficar muito, muito, muito repetitivo, tá? Então vamos mais rapidinho. E esse foi o mês também que eu li, gente, Virgínia Mordida. Nossa, como foi impactante essa leitura. Eu não imaginava que ia me tocar tão profundamente. É um livro também que eu recomendo bastante cautela ao ler, porque se trata de um relacionamento abusivo da Virgínia com o Henry, que é um argentino. E, gente, ele é um cara, assim, babaca, perigoso, violento, que comete vários tipos de violência com a protagonista, que de repente ali se vê presa naquele relacionamento com uma pessoa que ninguém gosta, com um cara que não trata ninguém bem, muito menos ela, sabe? Então é bem complicado. Ela tentando sair daquilo ali. É um livro que consome, é um livro angustiante, mas num bom sentido, porque foi um livro 5 estrelas, foi um livro que me sugou também, gente. Que livro bom, muito interessante, mas recomendo muita cautela ao ler, tá? Porque é um livro que pode trazer gatilhos, enfim, é um livro que fala muito sobre a violência e sobre o abuso. Aí eu fui ler uma coisa um pouquinho mais leve, né? Que foi Café, Amor e Especiarias, de Laurie Gilmore. Eu acho que eu já não tô falando o nome de ninguém, né? Dos autores, eu esqueci, desculpa. Essa aqui é uma história de romance, né? Uma coisa mais cidade do interior, bem Lorelai e Luke, sabe? Me lembra muito Gilmore Girls em vários momentos, tá? Tem a questão da protagonista tá indo pro interior, pra cafeteria da tia dela, resolveu algumas coisas. Tem o protagonista ali também masculino, que tem o ponto de vista dele aqui, que é um fazendeiro. E daquela coisa assim, gente, conversa, e daqui a pouco ninguém se fala, daqui a pouco quer ficar junto, daqui a pouco não quer. E isso tudo vai acontecendo. Foi uma leitura bem gostosinha de fazer, na verdade. Eu li na praia. Eu precisava descontrair um pouco. Tinha lido Virgínia Mordida, tava tenso, tava pesado, então eu precisava de uma coisa mais leve. E esse aqui veio na hora certa, mas eu ainda não li a continuação, apesar de que ela tá ali na minha estante. E abril também foi o mês do meu favorito, do meu querido, do meu tudo, Balela, da Solange Quioro, gente, comédia romântica, delicinha, favoritadíssimo, gente, que livro lindo, eu amei a protagonista que é a Pietra e o Eric, eles são os mais, o Eric é maravilhoso, ele é divertido, ele é engraçado, ele é alto astral, ele fica provocando ela e ela tá meio carrancuda ali porque ela perdeu o emprego, teve que morar com o padrinho dela, esconder muitas coisas dos pais, e aí veio o namoro falso, que é a cereja do bolo. Eu amo a trope de namoro falso, gente, então foi tudo pra mim. Já falei muito sobre Balela por aqui também, mas não me canso de falar, porque eu amei de verdade. E fechando o mês, eu li Santo de Casa, do Stefano Volpe, que foi um livro que também mexeu comigo, me emocionei muito, eu li ele muito rápido, e aqui a gente tem a história de uma família que tá se reencontrando na casa da mãe pra velar o pai. Na verdade, pra fazer toda a parte burocrática que envolve ali um enterro, um velório, enfim, porque esse pai acabou falecendo por conta de um ataque de uma onça, o que já foi uma coisa um pouco estranha ali, porque ele era um cara muito familiarizado com a religião. E através desse encontro, a gente vai conhecer os 4 protagonistas, né? Tem alguém narrando essa história pra gente, mas a gente tem pontos de vistas diferentes da mãe, né? E dos 3 irmãos, cada um contando a sua relação dentro daquela família, o seu papel na sociedade e dentro daquela família, né? Mas principalmente ali da relação deles individualmente com o pai e como família mesmo, os segredos de cada um, as vivências de cada um deles, a realidade de cada um dos personagens. E eu acho que o Volpe acertou muito nessa história, porque ele trouxe uma verdade no livro, ele trouxe uma história tão pura, tão... Meu Deus, é emocionante. Eu me arrepiei, não dá pra ver, mas eu me arrepiei. É um livro que me tocou muito, e eu gosto muito da escrita do Volpe, eu acho que ele domina muito o que ele faz, ele tem características muito fortes na escrita dele, e foi um livro que eu gostei muito de ler também. Vamos pra maio com 7 leituras, gente, vamos lá. O primeiro livro do mês, então, foi Garras, de Liz Vilas Boas. Já tinha lido um outro livro da autora, mas com certeza esse aqui é o meu favorito. Eu me diverti tanto, vai sair um outro livro nesse universo também, com outros personagens daqui em protagonismo, mas aqui a Diana é maravilhosa. E a gente vai ter um casamento arranjado, aqui também não é um casamento falso, porque a Diana simplesmente quer vingança, ela quer a família dela. É simples assim, ela é poderosa, ela é maravilhosa, e a gente tem aqui também, obviamente, né, uma fantasia, a gente tem um lobisomem. Ai, que delícia, é bruxa, lobisomem, gente, que delícia de livro. Um livro super cativante também, bem rapidinho de ler, e eu acho que cativante também resume essa história, porque eu fiquei totalmente envolvida por ela, eu adorei as cenas, tem cenas mais calientes aqui no livro também, e eu gostei bastante da leitura. Tudo eu tô falando que eu gostei bastante, né, mas se eu tô falando que eu gostei, é porque eu gostei, tá? Outra releitura do ano foi Eu Te Darei o Sol, né, que... não precisa falar muito, favorito da vida, já amava desde a primeira vez que eu li, daí eu reli de novo e amei, agora eu reli de novo e amei mais ainda.
Passei todas as marcações aqui pro livro porque eu recebi esse livro da editora nesse ano. É da Jandi Nelson, uma autora que eu gosto. Então assim, gente, é um livro sobre arte, é melancolia, é tristeza, é sofrimento, é falta de comunicação, é tudo que vocês podem imaginar, mistérios, Ai, tem morte também. É lindo, que livro lindo. É sobre arrependimentos, sobre a perda, sobre o luto. Ele fala sobre tudo que eu amo. Pensa tudo que eu amo, que eu falo que eu gosto, e bota aqui dentro de um livro que dá certo, que fica lindo, maravilhoso. Eu Te Darei o Sol. Mas aí vamos baixar um pouco o clima, porque eu li também As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas, continuação de A Serpente e as Asas Feitas de Noite, que eu não curti tanto. A história foi enrolada. Ai, eu queria que fosse por um caminho que eu sabia que não ia ir. E não foi mesmo, realmente. Aí não deu certo. Mas também teve surpresa boa, porque eu li o livro da Li Bardugo, que é O Familiar, pensando que eu talvez não fosse curtir tanto por conta de outras experiências que eu tive com a autora, mas aqui eu gostei. Nesse livro aqui a gente vai até o período da Inquisição na Espanha, onde a protagonista consegue fazer alguns milagritos ali. Ela tem algumas coisas específicas que ela faz falando, enfim, que ela consegue arrumar, consertar algumas coisas que ela usa ali pro trabalho dela, já que ela trabalha, né, na casa de uma família um pouco mais rica. Mas também não são tão ricos assim, porque eles estão sempre querendo ascender socialmente, e é aí que a patroa da Luzia, né, que é a protagonista, acaba descobrindo que ela faz esses milagritos, que ela vai lá e se o pão queimou, ela deixa o pão bom para consumo, enfim, ela descobre isso e vai usar disso, né, pra ascender socialmente e vai arrastar a Luzia junto com ela pra isso, né, em meio à Inquisição. Esse livro aqui, ele foi por caminhos que eu não imaginava que iria. Eu acho que a escrita da autora faz total a diferença pra história dar certo. É uma escrita muito boa, é uma escrita muito refinada, gente, eu acho muito bom de verdade, sabe? Uma escrita que faz a diferença pra contar essa história. A gente vai ter meio que uma competição aqui e grandes surpresas na história. Tinha muitas coisas que eu não imaginava, por exemplo, um romance, assim, que eu fiquei meio assim no começo com o romance, mas acho que no geral, gente, no geral, assim, eu gostei bastante da história e o final eu achei muito... Eu nem sei que eu posso falar do final, porque eu não quero entregar muito, sabe? Mas é definitivamente um final... Li também A Linguagem dos Dragões, que esse aqui, gente... A minha grande questão com ele foi a protagonista. Nossa, ela me cansou muito, tá? Mas de resto, o universo aqui, né? Os humanos convivendo com dragões, os dragões terem idiomas próprios, a protagonista saber se comunicar com eles, foi sensacional. Mas eu acho que o que pega muito aqui na história, eu vou falar a verdade, é que ele foi vendido como um livro pra quem gosta de Quarta Asa e Babel. Aí complica um pouco, sabe? Mas eu fui de mente aberta, assim, gostei do universo que a autora criou. É uma trilogia, esse aqui é o primeiro, por enquanto só li o primeiro porque é o único que foi lançado. Mas eu acho que fica um pouco pesado, assim, às vezes, indicar livros dessa forma, sabe? É parecido com isso e aquilo, porque vai que... as pessoas não acham tanto assim, né? Eu acho que eles botaram bastante Babel aqui por conta da tradução, né? Que tem essa questão com a tradução que tem em Babel também. E Quarta Asa, eu acho que é por conta dos dragões e da academia que tem aqui, que a protagonista vai também, né? Porque a família dela é presa. Ela é praticamente presa também, quase, por queima de arquivo junto com uma dragoa. Isso tudo acontece no começo, sabe? Uma coisa que acontece tão rápido no começo, mas depois o livro parece que vai perdendo um pouquinho o ritmo também. Mas o que mais me pegou aqui foi a protagonista, gente. Eu achei que ela demorou muito pra acontecer. Nossa, ela era meio lerda, assim, foi me incomodando um pouco, só que a construção do universo foi show, eu gostei. Tivemos também ele que é o mais, o maravilhoso, perfeito, incrível, uhul, amei, Para Sempre Seu. Ai, que delícia de livro, gente, todo mundo falava que era bom, e é tudo isso mesmo, é muito mais do que isso. Me diverti. Aqui a gente tem a Brianna e o Jacob, que são médicos, eles vão acabar trabalhando no mesmo hospital. Por conta de uma coisinha ali em específico, eles acabam começando com o pé esquerdo, não dá muito certo, mas aí eles vão se conectando, vão escrevendo cartas um pro outro, e aí as coisas vão acontecendo. E tem namoro falso também, que é uma coisa que eu amo. Gente, a Abby Jimenez é tudo, tudo. Primeiro livro que eu leio dela. Mas eu já tô assim, já tô emocionada desse jeito e quero muito ler outros livros dela, tá? Lançaram alguns nesse ano, um pelo menos. Eu quero muito ler, gente. Eu sei que esse aqui é o segundo volume de um universo compartilhado, mas eu pulei mesmo. Eu queria ler esse aqui, pulei o primeiro, depois eu leio. Eu não me preocupo muito com spoiler, tá? Mas assim, me diverti horrores com esse livro. Fiquei apaixonadinha do início ao fim. Não achei que ia ser pra tanto. Não achei de verdade. E o livro Ensaios de Despedida fechou o mês. Eu tenho que falar devagarinho, senão sai tudo errado. Ele é um livro de Elisama Santos e é um livro brasileiro também, que fala bastante sobre maternidade, porque aqui a gente tem a protagonista escrevendo cartas desde lá 2005, por aí, falando pra filha, explicando os motivos de ela querer ir embora. O livro vai avançando, né, conforme os anos vão passando e as cartas vão acontecendo, e a gente vai entendendo muito mais das dores da protagonista, né, da maternidade, que é o grande foco aqui. A gente vai entendendo da filha,
filha da protagonista, do casamento da protagonista. Tudo gira em torno dela, das cartas da filha, do marido, da família, enfim, né, que ela tanto lutou pra conquistar, e do fato de as cartas não irem sendo entregues. É um livro muito poderoso também, é um livro muito forte, eu penso muito sobre maternidade, sempre me pega muito, assuntos de luto, maternidade, me fazem pensar muito, e esse com certeza foi um livro que me fez pensar tanto. Eu passei alguns dias lendo ele, foi um livro muito marcante, porque eu amo ler sobre maternidade, eu gosto de ver visões de autoras também sobre o tema, e aqui a gente tem muito a verdade da protagonista em pauta, né, eu gostei muito de ler esse livro. E o livro ser contado em forma de cartas, parece que a gente tá vendo uma coisa que não era pra ver, sabe, que era um segredo. É um livro muito bonito, mas também bem triste. Chegamos então, finalmente, no mês de junho, que eu comecei lendo Amiga com Piscina, que esse também foi um livro bem marcante, é um livro brasileiro. E nossa, gente, esse livro, nossa, ele me tocou num lugar sensacional, sabe? Foi sensacional. Aqui a gente tem duas amigas que se conhecem ali no ensino médio e que elas vão construir ao longo dos anos, né, conforme o livro vai passando, uma amizade muito verdadeira, mas que também é muito pautada pela diferença de classe social entre as duas, né? A protagonista é uma menina negra e pobre, enquanto que a Marina, acho que é Marina ou Mariana, agora eu me esqueci o nome, gente, me deu um branco. Ela é uma menina super privilegiada, mora num bairro bom, enfim, gente. E elas têm essa diferença social, né, que é algo gritante ali na relação delas, né, que é questão de desconforto em muitos momentos, mas também é uma coisa que vai abrindo muito a cabeça das duas, né. Pra elas surgem novos horizontes através dessa amizade, novas oportunidades, novas visões de mundo também, que é muito lindo de acompanhar. A história tem uma pegada bem nostálgica também. Ela se passa ali nos anos 2000, 2010, e eu amei ler esse livro, gente, mas assim, eu não estava preparada para essa história. Agora, um livro que fala muito sobre luto e que me espantou, gente, foi o livro do Vitor Martins, Mais ou Menos 9 Horas. Esse aqui é um livro mais adulto do autor, sabe? Que eu não tinha lido ainda ele nessa faceta. Eu sempre li livros dele mais YA, mais jovem adultos, assim, mas aqui a gente tem um protagonista mais maduro, que perdeu o pai e tá tendo que voltar para casa e lidar com os pensamentos dele, lidar com as frustrações dele em uma viagem de mais ou menos 9 horas, sentado ao lado do ex dele, que também foi o primeiro namorado ali em cidade de interior, que gerou tantas questões, sabe? Uma coisa mais ou menos meio mal acabada. E a partir dessa viagem a gente vai acompanhar esses dois personagens interagindo, ao mesmo tempo que o protagonista lida muito com essa frustração, né, de ter que cancelar, por exemplo, o aniversário dele por conta da morte do pai, e depois ele fica, putz, não acredito que eu pensei isso, que egoísta, sabe? Então ele mesmo vai trazendo muitas reflexões pra gente, ele mesmo vai se podando, vai se criticando, e a história toda se constrói através das memórias do passado com esse ex-namorado, né, algumas lembranças deles juntos no presente e também da vida do protagonista e dos pensamentos dele. Foi um livro que me trouxe muita coisa, eu fiquei bem espantada porque eu não achei que eu ia gostar tanto do livro, mas eu gostei bastante, li ele muito rápido, eu sentei e li. Aí veio a Atmosfera, né, gente, da Taylor Jenkins Reid. Nossa, gente, esse aqui é um livro que eu acho que eu nem tenho muito mais o que falar sobre, né? É uma história fictícia, né, sobre as corridas espaciais, onde as mulheres começaram a fazer parte, né, a poder participar das corridas espaciais, dos ônibus espaciais na NASA. Mas isso é só o começo da história, porque muito mais acontece. Só que, ai, gente, sinceramente, eu senti que não me emocionou tanto quanto eu esperava. Eu vi muitas pessoas chorando e sofrendo, e eu falei, vou sofrer, vou sofrer. Sofri um pouquinho, mas não foi assim de chorar, de me soluçar, porque eu já esperava que fosse acontecer o que aconteceu, tá? Então, não me carregou tanto pra dentro do livro, sabe? Algumas coisas me distanciaram bastante da história, mas eu amo muito uma coisa que precisa ser dita, assim, sempre, os diálogos da autora. Meu Deus, não sei o que ela faz. Tem um negócio nos diálogos dela. Ela escreve muito bem, gente. Misericórdia. É muito bom, assim. Recomendo que leiam pra tirar as dúvidas de vocês, mas, assim, não foi meu favorito dela, tá? Infelizmente. Eu queria muito ter, assim, favoritadíssimo da vida. Teve também Final Cut, aí leitura de HQ bizarrésima, estranha, que é bem característico do autor, que é o Charles Burns, né? Aqui a gente vai conhecer um grupo de adolescentes, não, um grupo de jovens ali, né, que vão fazer um filme juntos. Só que o interessante aqui é que a gente tem dois protagonistas em protagonismo. E as coisas que estão acontecendo ao redor, as bizarrices que estão acontecendo ali, né, mudam de sentido, mudam de perspectiva, conforme o narrador também vai mudando. É muito interessante, porque o que tá indo muito bem de um lado, do outro lado não é visto com os mesmos olhos também, sabe? Eu acho que o autor teve uma pegada bem interessante pra construir a história. É essa vibe dele, sabe? Essa pegada mais estranha. O protagonista aqui, que eu acho que é Brian, o nome dele, me esqueci agora também, eu esqueço o nome de protagonista, gente. É Brian. Ele vai criando umas piras na cabeça dele, umas coisas mais estranhas, ele é fissurado em filmes, então ele vai mais por esse lado. Enquanto pra Lori, ali algumas coisas que ele faz, né, que é a nossa outra narradora, ela fica tipo assim, gente,
que é isso, sabe? Então essa pegada de desconstruir um pouco os pensamentos um e do outro é bem interessante, acho que acrescentou muito pra narrativa. E chegamos aqui na nossa última leitura do vídeo que eu vou falar aqui, gente, da Aline Bay. Uma Delicada Coleção de Ausências. Meu Deus, essa aqui é a conclusão da trilogia, né, que começou lá em O Peso do Pássaro Morto, depois veio Pequena Coreografia do Adeus e agora Uma Delicada Coleção de Ausências. Eu já li todos, mas esse aqui acabou comigo. Eu fiquei devastada no final do livro, eu fiquei em choque, eu fiquei apavorada, eu fiquei sem palavras, eu não tenho mais o que falar sobre esse livro, a não ser dizer que eu sofri. Realmente eu fiquei parada olhando pra parede, assim, meu Deus. Foi essa a minha reação. Aqui a gente tem a história, então, sobre abandono, realmente, sabe, gente? A ausência, sabe? A falta de algo. Que é presente até na forma de escrita da autora, assim, sabe? O jeito que ela escreve. Porque é uma escrita mais versada também, em forma de versos. E a Aline, ela constrói uma história tão cheia de sentimentos, ao mesmo tempo que ela não fala muito. Ela só mostra aquela sensação, aquele vazio ali pra gente. E eu acho isso interessantíssimo, porque é uma característica muito forte da autora. Aqui a gente tem uma história focada em gerações também, né? A bisavó, a avó e a neta. A mãe é uma pessoa ausente. Mas ainda assim é presente no livro, tá? Então, gente, assim, se preparem se vocês forem ler. É um livro, forte, pesado, magoa. É um livro que dói ler, sabe? Eu acho que é isso que resume. É um livro que dói de ler. Esses, então, eu acho que eu falei todos, tá? Foram todos os livros que eu li nesse ano até o mês de junho. Eu vou mostrar o que eu já li em julho, mas não vou falar nada, porque vai sair um vídeo logo em seguida, tá? Falando sobre todos os livros que eu li em julho, e como o mês ainda não acabou, pode ser que eu leia mais alguma coisa, tá? Então só vou mostrar aqui pra vocês o que eu andei lendo, mas tem vlog, tem tudo aí pra vocês, e logo mais eu vou conversar bastante sobre cada um deles ainda mais aqui no canal. Temos Uma Canção de Amor para Rick Wilde, uma das grandes surpresas do ano. Temos O Clube do Pesadelo, que eu amei ler esse livro, adorei a vibe dele também. Temos aqui uma leitura que veio por causa de Drácula. Eu não tinha a menor vontade de ler o livro, né, que é O Jardim Secreto, mas aí eu recebi. Deu vontade de ler, é um classicão e eu gostei muito do livro também, gente. Nossa, é um livro bem delicado, nossa, mexeu muito comigo esse livro. E eu li também a HQ, tá, durante a Maratona Literária de Inverno, já saiu o vlog aí pra vocês. Li também O Roteiro do Amor, finalmente tava louca atrás desse livro querendo ler, finalmente fiz a leitura e eu amei, tá? Spoiler, amei muito. E por último, até agora, finalizei a leitura de A Melodia da Água, que eu tava há tempos querendo terminar de ler e agora veio aí, gente, finalizadíssima. É isso então, gente, se não me engano foram 44 leituras, é isso? Eu não contei aqui, não vi. Se não for, eu vou deixar anotado direitinho pra vocês quantos livros foram, mas foi 40 e alguma coisa pelas minhas contas, tá? Acho que eu li bastante nesse ano até agora. Vamos descobrir então daqui a pouco quantos livros eu vou ler no mês de julho, porque eu tô me saindo muito bem, tá? Me contem aí nos comentários o que vocês leram, quantos livros leram e o que acharam aí das minhas leituras. Podem me indicar livros também aí nos comentários. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e de hypar também se vocês puderem, tá? Muito obrigada por terem assistido até aqui, pessoal. E a gente se vê no próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau!